Ramagem está em Miami, tá? O Guilherme Amado, do Platô BR, flagrou o deputado federal Ramagem, que está sendo acusado naquele inquérito absurdo lá do golpe do Alexandre de Moraes. Estão acusando ele de um monte de coisa que não tem lógica nenhuma. E agora ele está lá em Miami, né? A imagem que foi capturada lá mostra ele com a esposa num condomínio lá em Miami. E aí fica a grande dúvida, ele foi de vez, ele fugiu, o que está acontecendo, qual que é a situação? Eu consigo entender perfeitamente o fato dele querer sair do Brasil. Nesse momento a gente sabe que não existe justiça aqui no Brasil, que há uma perseguição deliberada ao pessoal da direita. Ainda assim, isso pode causar danos ao caso dele, tá? Porque, pelo menos no que tange à opinião pública, você fugir, de certa forma, acaba sendo uma confissão de que você tem culpa em alguma coisa, né? Por mais que não seja o caso, a gente sabe que não é e coisa e tal, mas isso pode passar essa imagem. Uma outra coisa que pode ser problemática é o fato de que isso pode justificar, por parte do Alexandre de Moraes, mais prisões preventivas aleatórias nesse caso, alegando que as outras pessoas também podem fugir e não sei o que lá, né? Muito embora não tenha nenhuma lógica isso aí do ponto de vista jurídico, a gente sabe que esse processo todo não tem nada de jurídico, não tem nada de legal, não tem nada de devido processo legal, é puramente perseguição mesmo, né? Eu sou o Peter Turguniev e esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Prestor Barba, esquerdista do Peter, bom dia, boa tarde, boa noite, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Guilherme Amado, sempre ele, né, cara? É o cara do sistema que está perseguindo o pessoal da direita, ajudando a perseguir o pessoal da direita, né? Pois bem, ele localizou o Alexandre Ramagem num condomínio de luxo lá em Miami, né? Ele estava com a família. Aí ele faz questão de dizer que o condomínio é um condomínio de luxo, que tem coisas muito bacanas, que tem um prédio muito legal e coisa e tal, uma piscina particular, uma praia particular e não sei o quê. E, bom, a gente não sabe ainda, tá? O Ramagem não tem nenhuma declaração dele, na conta dele aqui do Twitter, a última publicação é de ontem, ele falando sobre a vitória do PL da antifacção lá, o plano que foi aprovado do Derrite, e comemorando esse projeto, né? Então não há nenhuma declaração se ele teria de fato fugido ou se ele está tirando férias. Na verdade, ele no Congresso ele pediu licença de 30 dias para cuidar da saúde. Então, ele está com uma licença no Congresso para cuidar da saúde e tem licença até dia 12 de dezembro. Então, ele está de licença. Mas, de qualquer forma, é estranho por quê? Porque ele não poderia viajar, né? O Alexandre de Moraes, dentro do inquérito lá entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele determinou a retenção dos passaportes, o bloqueio dos passaportes de todo mundo que está sendo acusado disso daí, de forma que, em tese, o Ramagem não poderia sair do Brasil. Mas isso não quer dizer que de repente ele não sabia disso, de repente ele viajou para alguma coisa lá e vai voltar. A gente não sabe exatamente qual é a posição do Ramagem, mas, de novo, o mais provável, eu concordo, que ele fugiu. Fugiu e faz sentido, é o que eu falo para vocês, faz sentido porque a gente está vivendo um ambiente aqui no Brasil de que não é mais uma questão de ser justiça, não sei o que, não tem justiça, não tem. É perseguição pura e aberta contra o pessoal da direita, não importa prova, não importa devido processo legal, não importa absolutamente nada. A visão do Alexandre de Moraes é que tem que condenar esse pessoal a qualquer custo, tem que proibir Bolsonaro e as pessoas que estão do lado do Bolsonaro na política, porque ele não gosta, enfim, essa perseguição, eu acredito que isso vai ter retorno no futuro, eu acredito que isso vai ser resolvido no futuro, mas a verdade é que não vai ser algo no curto prazo, ou seja, no curto prazo provavelmente o pessoal vai acabar preso mesmo, não tem muito o que fazer, infelizmente é o que se espera nessa história, né? Então, eu entendo o porquê do Ramagem estar saindo, é a mesma situação do Eduardo Bolsonaro, ele lá fora, bem ou mal, ele consegue fazer alguma coisa para ajudar na questão política aqui no Brasil. Se ele ficar aqui no Brasil, ele vai para a cadeia, o que não é agradável para ninguém, e ele não consegue ajudar absolutamente nada em situação alguma. Então, ele indo para fora do Brasil, ele consegue alguma coisa aí um pouco mais, consegue pelo menos influir de alguma forma na política aqui brasileira, né? Consegue ajudar o esforço de nos livrarmos dessa ditadura do Alexandre de Moraes. Agora, o caso dele tem algumas similaridades com o caso da Carla Zambelli, né? Particularmente o fato de que é um caso que já deve transitar em julgado nos próximos dias,
e daí a prisão dele não é uma prisão preventiva, né? Então, assim, é lógico, é esperado que o Alexandre de Moraes vai decretar a prisão dele em algum momento. Se não for a prisão preventiva agora, por quê? Porque o PSOL, é lógico, já entrou com um pedido de prisão após as imagens em Miami, querendo a prisão preventiva dele, né? Lembra, prisão preventiva é aquela prisão que você faz para evitar que a pessoa fuja ou que ela faça alguma coisa para destruir prova, não sei o que lá. Em tese, você tem essa prisão, mas muito em breve já deve ter o resultado do processo lá, o trânsito e o julgado, e daí é decretada a prisão definitiva dele, a prisão para cumprimento de pena, né? E daí, ou seja, é possível que o Alexandre de Moraes, no final das contas, espere essa prisão. Por quê? Na hora de fazer um alerta vermelho para a Interpol, na hora de você pedir extradição de alguém, o pedido de prisão preventivo é sempre mais frágil, né? Pô, a pessoa fugiu, tá, mas né, ainda não foi condenada, a pessoa não foi condenada ainda, né? Então, isso você tinha essa vantagem, por exemplo, no caso do Alan dos Santos, no caso do Oswaldo Eustáquio, no caso de várias outras pessoas que ainda não foram condenadas. Estão sendo procuradas, mas ainda não foram condenadas. Você ter um pedido de prisão, um pedido de extradição baseado numa condenação já feita, aí é outra história, né? Então, o Ramagem, ele tem esse problema, porque ele vai ter um pedido de extradição, muito provavelmente pelo Alexandre de Moraes, com uma base um pouco mais sólida do que do Alan dos Santos, mas eu não acredito que isso seja um problema para ele na justiça americana, uma vez que o Alexandre de Moraes já foi sancionado pela Lei Magnitsky, já está todo mundo ciente de que é um processo de perseguição, não é um processo meramente jurídico normal contra ele. E eu diria mais ainda, pode ser positivo essa fuga dele, porque ele mostra também, pode estabelecer um precedente para as demais pessoas perseguidas pelo Alexandre de Moraes, né? Fica claro nesse momento que a escolha da Carla Zambelli pela Itália e também do Tagliaferro foi um erro, não deveriam ter ido para a Itália. A Itália, aparentemente, lembra, o pessoal fala muito que mas a Giorgia Meloni é de direita e coisa e tal, mas a verdade é que esse processo, a maior parte dele é todo jurídico, então a presidente não muda nada, na verdade a primeira-ministra não muda nada, ela não tem muito o que dizer nessa história, então é o processo jurídico. E a justiça da Itália, aparentemente, pelo menos parte dela, está muito amiga do Alexandre de Moraes. Então já tem algumas dicas aí para o pessoal que quer se proteger. Esse é um ponto realmente, né? Agora, outra informação que a gente tem é que ele fez para conseguir sair do Brasil, porque o passaporte dele estava bloqueado. Como é que ele fez? Parece que ele pegou um carro, foi até um país vizinho, aí a gente não sabe, pode ter sido o Paraguai, pode ter sido o Uruguai, pode ter sido a Argentina, pode ser qualquer um desses países vizinhos, né? Ou seja, pegou o carro, chegou no país vizinho e pegou um voo dali para os Estados Unidos, né? Qual país vizinho que ele usou não fala aqui, não fala se foi a Argentina, se foi o Uruguai, se foi o Paraguai. Qualquer um desses poderia ter sido, porque a distância é relativamente a mesma, né? O Paraguai você tem que atravessar ali por Cidade del Este, e a fronteira para você entrar no Paraguai é muito tranquila, eles não pedem nada, você entra no Paraguai direto lá em Cidade del Este. Na volta você passa pela alfândega ali, eles fazem mais verificação por causa de Muamba, mas em princípio você entra e aí você tem que guiar até Assunção para pegar o voo para os Estados Unidos. Pode ter sido isso que ele fez. Ou ele pode ter ido para o Uruguai, ter atravessado a fronteira no sul lá do Brasil. Também tem cidades na fronteira entre Uruguai e Brasil, que a fronteira é uma rua que passa no meio da cidade. Você atravessa de um lado para o outro. Tem gente que mora de um lado e trabalha no outro. Então ele pode ter atravessado ali, pegou a estrada no Uruguai, foi até Montevidéu e de lá pegou um avião, né? E a Argentina é um trecho um pouco maior. Se ele foi pela Argentina, é um trecho maior, porque para atravessar com carro, ele tem que atravessar ali também na região ali de Foz do Iguaçu, ali, né, em Puerto Iguaçu, na Argentina, e andar um trecho um pouco mais longo para chegar até Buenos Aires, mas também é perfeitamente factível, perfeitamente normal. Carros com placa brasileira na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, isso é coisa normal, ninguém nem acha estranho, né? Enfim, pode ter sido isso que ele fez, né? A gente não sabe aqui. Aqui, ó, ele passou com um passaporte diplomático. Parece que estava bloqueado o passaporte dele, mas o passaporte físico ainda estava em posse dele, né? E o que acontece nesse caso? Nos países vizinhos, se você está com seu passaporte físico na mão ainda, veja, ele já está bloqueado. Ou seja, se você tentar embarcar em um voo internacional aqui no Brasil, o seu passaporte, o cara não vai deixar você sair, né? Quem já pegou o voo internacional sabe como é que é. Antes de você pegar o voo, você passa pela Polícia Federal, né? Tem que apresentar o passaporte, coisa e tal, falar onde é que você vai. Eles perguntam o que você vai fazer, não sei o que lá, não sei o que lá.
você apresenta o passaporte ali, né? Agora, nos outros países, o seu passaporte é válido. Você pode ser um brasileiro que está em Buenos Aires e está pegando um voo para os Estados Unidos, né? Ou seja, se você está com passaporte físico, você consegue fazer esse tipo de coisa. Parece que foi isso que ele fez. Ele foi para a Argentina. Aí o que eles colocam aqui, ó, que o passaporte só seria motivo de alerta em sistemas em outros países caso houvesse um mandado em aberto contra ele e difusão vermelha na Interpol ativa. Então ele preferiu se adiantar isso. E, de novo, eu não culpo ele por isso, tá? Eu acho que eu entendo o que ele está fazendo, é lógico, a família dele é uma coisa problemática, ninguém quer ir para a cadeia, e mais do que isso, se ele for para a cadeia, ele fica totalmente anulado aqui no Brasil, não consegue fazer nada, e no caso dele, não tem nenhuma vantagem disso, né? Você pode entender que no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro pode dizer, não, enfrentei tudo aqui, por quê? Porque o Bolsonaro é o cara que realmente representa essa perseguição toda que está acontecendo aqui no Brasil, né? O cara que está sendo o foco da perseguição. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Bolsonaro vai sair, vai ficar livre e a coisa vai mudar muito aqui no Brasil ainda em função disso, mas a verdade é que isso não vai ser uma coisa imediata e mais do que isso, dependendo de como seja o rumo da eleição em 2026, pode demorar até um tempo considerável, né? Como eu falei para vocês, 2026 é uma oportunidade muito importante para a direita, a gente tem que fazer o próximo presidente, para trocar 3 ministros do STF. Se o Lula, por alguma hipótese, consegue reeleger ano que vem, fudeu, meu amigo, aí fudeu. Nunca mais a gente consegue consertar o STF e aí a solução desse problema vai ser realmente muito demorada, né? Então, a gente tem uma coisa crucial. E aí, justamente por saber disso, vai haver uma pressão muito grande para, de novo, dedão na balança, para eleger o Lula de novo, né? Vocês sabem que recentemente estão perseguindo um monte de gente aí, até jornalistas estão sendo perseguidos aqui no Brasil, o David Agape, o Eli Vieira, jornalistas, cara, que estavam fazendo investigação, que botaram a vaza-toga e coisa e tal. Não pode mais fazer jornalismo no Brasil se ferir o Alexandre de Moraes, ou seja, tudo leva a crer que eles estão montando já um ambiente para as eleições ano que vem, tem muito dedão na balança para o Lula ganhar de novo e dessa forma se perpetuar no poder aqui, né? Vai ser uma coisa complicada. Então, por isso que eu falo para vocês. Eu sei que vai ter gente querendo dizer que ele fugiu, que não sei o que lá, e pode ser mesmo que ele seja extraditado, não descarta essa possibilidade, mas a verdade é que eu entendo perfeitamente o que ele está fazendo, e mais do que isso, acho que talvez não, tá? Talvez ele consiga ficar lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.